Bom, nós estamos em Êxodo 3. E eu queria lhes falar nesta manhã sobre como lidar com as frustrações. Vou lhes dar 7 conselhos. 7 conselhos a respeito de como lidar com as frustrações. Estamos em Êxodo capítulo 3. E se você já achou aí a sua Bíblia, se você já achou na sua Bíblia o livro do Êxodo capítulo 3, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos orar a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Já temos recebido tanto das tuas mãos e pedimos, dá-nos também a tua palavra. Fala conosco. Move o nosso coração na direção da tua vontade. Leva-nos, Senhor, à tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. A título de contexto, lembre-se que no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama Abraão e diz que vai fazer dele, Abraão, uma grande nação. Esta grande nação vem a ser o povo hebreu, os judeus como nós os conhecemos. E este povo se multiplica no Egito, é escravizado no Egito. E a promessa de Deus de fazer da descendência de Abraão uma nação abençoada e dar a esta nação abençoada uma terra, está não apenas no coração daquele povo, mas está num lugar muito distante no coração daquele povo, porque aquele povo não apenas não está na sua terra, está no Egito, e não apenas não é um povo abençoado, mas é um povo escravizado. E a expectativa de ser uma nação abençoada por Deus está há 420 anos num vazio, porque eles estão há 420 anos escravizados no Egito. É nesse contexto que Deus fala com Moisés no deserto. E no capítulo 3 do livro do Êxodo, no versículo 7, disse o Senhor a Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, e por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos jebuseus, dos hebreus e dos jebuseus, dos ferezeus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, disse Deus a Moisés, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, Israel, neto de Abraão. Moisés recebe essa palavra de Deus. Chegou o tempo quando eu vou levar vocês para a terra que prometi aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Chegou a hora, agora é a hora da libertação, agora o sonho, a esperança de vocês vai se realizar. Então vá ao faraó e diga
que chegou o momento quando eu vou tirar vocês daqui e colocar vocês na terra onde manam leite e mel. Moisés vai ao faraó. A resposta do faraó é a pior possível. No capítulo 5, o faraó diz a Moisés: não conheço esse Deus que falou com você, e não conheço esse Deus que você diz que é o Deus do seu povo. Lembre-se que Faraó considerava-se uma divindade e que o Egito tinha todos os seus deuses. E Faraó, então, não acata a palavra de Moisés. E no versículo 6, além de não acatar a palavra de Moisés, Êxodo 5, versículo 6, nos informa que no mesmo dia o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. O que o faraó está dizendo é o seguinte: esse negócio de querer liberdade, querer prestar culto a um Deus aí que eu não sei quem é e desconheço, é porque esse pessoal está com a vida muito fácil. Está muita gente desocupada, eles estão com a cabeça vazia, então vamos fazer o seguinte: multiplique a carga de trabalho, ocupa essa gente. Talvez daqui venha o ditado que diz que oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Então aqui o faraó está com essa ideia. Eles estão com a vida fácil e estão pensando aí na liberdade deles. Então vamos oprimir ainda mais. Em resposta a essa reação do faraó, Moisés voltou-se para o Senhor. E no capítulo 5, versículo 22, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Resumo: frustração absoluta. Eu tinha um sonho, o Senhor aparece dizendo que vai realizar o sonho, e quando eu vou ao faraó dizer que agora chegou a nossa hora, ele não apenas não ouve o seu recado, mas ele piora a nossa vida e o Senhor não fez nada. Quer dizer, a nossa situação hoje é pior do que de antes. Porque antes nós tínhamos um sonho, agora nós temos nada. Aliás, nós temos sofrimento. Nós estamos sendo maltratados. Nós estamos oprimidos ainda mais. Frustração. Frustração é o quê? É esse negócio que invade a gente quando a gente tem um sonho que não se realiza, quando o nosso castelo desmorona, quando um grande desejo de alguma coisa a se realizar para nós não se concretiza. Então a gente cai nisso que se chama frustração. Bom, o que a gente faz nessa hora aqui? O que a gente faz na hora da frustração? Eu imagino que todos nós aqui já tenhamos vivido, e provavelmente alguns de nós estejam vivendo o dia da frustração. O dia quando um castelo desmoronou. O que a gente faz? Sugestões a partir da leitura de Êxodo. Porque no capítulo 12, versículo 31, se diz que naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Só que entre Êxodo 3, de 7 a 10,
e Êxodo 12, 31, há uma longa história. E é nessa longa história, entre Deus falar, Moisés, chegou o tempo de realizar o sonho, e o faraó realmente deixar o povo ir embora, há uma longa história. E é nessa longa história que a gente vai tentar entender como lidar com a frustração. 7 conselhos. Primeiro, seja razoável. Primeiro, no dia da frustração, seja razoável. O que é ser razoável? Pensar. Pense. Primeiro conselho que eu dou para você é, no dia da frustração, pense. É interessante que quando os nossos sonhos se realizam, a gente segue, celebrando e festejando. Mas quando os nossos sonhos não se realizam, a gente volta a fita, a gente rebobina. Vai lá atrás e vê o que aconteceu desde aquele momento em que eu tinha o sonho até chegar o momento da frustração. O que aconteceu no meio do caminho? Por que eu cheguei aqui e não cheguei na realização do meu sonho? Então pense, olhe para trás, volte ao início e pense. Olhe com os olhos da razão, seja razoável. Com isso, quero dizer, não reaja de maneira passional. Os psicólogos, os terapeutas dizem que nós reagimos à frustração pelo menos, ou basicamente, de 2 maneiras. Com agressão ou com regressão. A agressão é quando você tem um sonho, uma expectativa tão grande, e quando não se realiza, você é tomado por uma raiva e por uma fúria. Você fica com raiva que aquilo não deu certo. E por causa dessa raiva, você sai agredindo, você sai batendo em tudo que encontra pela frente. Você agride a si mesmo, você agride quem está no meio do caminho, você agride quem você pensa que atrapalhou a realização do seu sonho, você agride, inclusive, Deus, a fonte do seu sonho. Por exemplo, Moisés falou, o Senhor não cumpriu a sua palavra, o Senhor foi omisso, o Senhor nos enganou, o Senhor nos iludiu. É agressão. Mas tem também a regressão. E o que é a regressão? A regressão é a infantilização e a postura de vítima, em que você se percebe como um coitadinho e uma coitadinha. Olha, tenha pena de mim, o meu sonho não se realizou. E você reage emocionalmente, isto é, você não é razoável, você não pensa. Você só sente e age e fala a partir do que você sente, mas você não pensa. Primeira coisa é pense. Volte a fita. Limpe as emoções, enxergue racionalmente. Considere a possibilidade do auto-engano. Esse é um livro que eu recomendo a todos os interessados em boa literatura e que gostam de ler. Auto-engano, de Eduardo Gianetti. Que, aliás, a Folha de São Paulo de hoje publica uma entrevista com o professor Eduardo Gianetti. O auto-engano é quando a gente deseja tanto que uma coisa aconteça, que a gente manipula todas as informações como se todas as informações nos fizessem acreditar que aquilo vai acontecer mesmo. Só que a maneira como nós manipulamos as informações, inclusive a maneira como nós selecionamos as informações, nós deixamos de prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo, nós vamos fazendo uma caminhada seletiva e vamos separando das informações aquilo que nos interessa. E que dizem, as informações que dizem para a gente, olha, você vai realmente conseguir realizar o seu sonho. Olha, isso é de Deus mesmo. E aí você só ouve o que você quer ouvir.
Porque você está tão obcecado pelo seu sonho que você não presta atenção na realidade. E há coisas que são ditas para você e que você não prestou atenção. Há coisas que estavam bem na sua cara, mas você não enxergou. Você está auto-enganado, auto-enganada. Você quer tanto que uma coisa aconteça, que você se convence de que vai acontecer, apesar de estar claro que não vai acontecer. Veja aí Êxodo capítulo 3, versículo 19. Quando Moisés chega para Deus no capítulo 5 e diz assim: o faraó não aceitou e piorou a nossa vida. Deus deveria responder, ou deveria não, poderia responder a Moisés, falou: e qual a novidade? Eu falei para você que isso ia acontecer. Veja o capítulo 3, versículo 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E várias vezes, até chegar no capítulo 12, Deus diz a Moisés: eu endureci o coração do faraó. Ele não vai deixar você sair. Na verdade, o Moisés tinha que chegar para Deus e falar assim: Deus, aconteceu exatamente o que o Senhor falou que ia acontecer. Fui lá, falei para o faraó deixar a gente sair, e ele não deixou. E agora qual é o próximo passo? Mas não foi isso que o Moisés foi falar para Deus. Porque o Moisés não ouviu o 3,19. Ele só ouviu o chegou a hora. Agora é a hora do sonho. Eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês, vou levar vocês para uma terra maravilhosa. Agora vocês serão vitoriosos, agora vocês serão abençoados. Chegou a hora, eu vou fazer e acontecer aqui no Egito. O Moisés ouviu isso e foi embora. Ele não prestou atenção no 3,19. Quando ele chega para Deus, Deus fala assim: tudo sob controle, está acontecendo exatamente o que eu falei que ia acontecer, você que não prestou atenção. Por quê? Porque quando a gente é obcecado por um sonho, a gente não é razoável. A gente não pensa. A gente é tomado por uma paixão arrebatadora e a gente só enxerga aquilo ali. Então, no dia da frustração, meu querido, minha querida, pare e pense. Veja o que você deixou passar. Recorde as informações. Olhe a realidade sem passionalidade. Sem a paixão da obstinação pela realização do seu sonho. 2. No dia da frustração. 2. Certifique-se da legitimidade do seu sonho e veja se é realmente algo em que Deus está comprometido. Eu vou repetir. Certifique-se que o seu sonho que não deu certo era tão legítimo que ele interessava para Deus. Que o seu sonho tem a ver com Deus, com o reino de Deus, com a glória de Deus, ou se é só um sonho seu. Que se não é uma coisa que é de Deus, com a glória de Deus, com o reino de Deus, que tem a ver com Deus, que Ele quer fazer, que Ele quer acontecer, que Ele prometeu realizar, então não vá perguntar para Deus por que deu errado, e por que o Senhor não fez, porque corre o risco de Deus falar para você: eu nunca falei que ia fazer, eu nunca prometi para você fazer isso, por que você está reclamando comigo? Não tenho nada a ver com isso, isso é coisa tua. Não adianta sentar na bola para fazer oração. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Aqui no caso de Moisés, Deus era a fonte do sonho.
Ele estava lá no deserto e Deus foi lá falar com ele. Ei, Moisés, vai lá falar com o faraó. O Moisés até diz assim, pô, eu não quero ir não. Não, mas eu estou mandando você ir. Bom, então, eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. O grande problema é que a gente luta com Deus a respeito de coisas que Deus não tem nada a ver. É a gente que quer, não é Ele que quer. Capítulo 6, versículo 1, o Senhor diz a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer ao faraó, e por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. O que Deus diz para Moisés é o seguinte, Moisés, não apenas o faraó vai deixar vocês irem, mas ele vai implorar para vocês irem embora. Você pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso. Considere, no dia da frustração, a possibilidade de que a não realização do seu sonho é que tenha sido a grande bênção. Porque se não é uma coisa que tem a ver com Deus, tem a ver com você, e não tem nenhum problema que você tenha sonhos que não tem nada a ver com Deus, ou que Deus não mandou você fazer, ou que você tenha desejos, expectativas, tenha ambições na sua vida que não nasceram de Deus, nasceram do seu coração. É legítimo a gente sonhar, é legítimo a gente desejar, é legítimo a gente ambicionar, é legítimo a gente querer mais, é legítimo. Agora, a gente só não pode acreditar que tudo que a gente quer, Deus tem que patrocinar. E que quando não se realiza, a culpa é de Deus. Por que que Deus não fez isso comigo? Ou por que que Deus fez assim ou assado? Então, o meu conselho para você é, certifique-se de que o seu sonho é realmente legítimo a ponto de você invocar o nome de Deus para que ele seja realizado. Às vezes eu encontro irmãos e dizem assim, pastor, eu estou numa demanda judicial, vai ter audiência quinta-feira, ore por mim, ore para que Deus abençoe. Minha vontade é responder, não, eu vou orar para Deus fazer justiça, pode ser que você tome o ferro. Mas a gente pensa isso, é que Deus é o patrocinador das coisas que a gente deseja que aconteçam. No caso de Moisés era, mas nem todos os nossos sonhos têm origem em Deus. Então peça a Deus discernimento. Terceiro, peça a Deus discernimento para você enxergar a diferença entre teimosia e perseverança. E não tem regra para isso, hein? Não tem regra. O Moisés, por exemplo, ele foi falar com o faraó 10 vezes. Deus mandou 10 pragas. Foi depois da última praga, da 10ª praga, a morte dos primogênitos, que o faraó se pronunciou conforme o capítulo 12, o versículo 31. Vai embora daqui, leve tudo que é seu e peça para esse seu Deus aí ter misericórdia de mim. Foi só na 10ª praga. O Moisés falava com o faraó, não. Não. Aí o Moisés voltava para Deus, falou não de novo. Volta lá e fala. Falou não de novo. 10 vezes. Não desistiu. O Moisés poderia falar, Deus, se em 7 pragas não resolveu, não resolve mais. Pode tomar 8, 9, 10, não vai resolver. Mas o Moisés foi até 10. Meu Deus. O Moisés foi até 10. Foi perseverante. Só que a gente tem que pedir a Deus esse discernimento. De quando é que a gente tem que insistir e perseverar. E quando é que a gente está confundindo perseverança com teimosia. Do tipo, não é isso, você não está vendo que a porta está trancada, você não está vendo que ela não quer mais, você não está vendo que ele não está afim de você, que ele está te enrolando, você não está vendo que essa oportunidade aí não é melhor e você está forçando a porta, forçando a porta, forçando a porta. Aí
quando você está diante de uma porta fechada, e que você não sabe se você vai ou não vai, se você desiste e tal, aí você corre o risco lá do autoengano, lembra? Ah, a porta não está abrindo que o diabo, em nome de Jesus, libera essa porta. Mas às vezes é Deus que está trancando a porta para você. Se eu soubesse dizer para você, pessoal, preste atenção, se acontecer 3 coisas é para você desistir. Não existe isso. Tem gente que persevera e alcança. E tem gente que não é perseverante, é teimoso, é teimosa. Então peça a Deus o discernimento e a sabedoria para você enxergar quando a insistência é perseverança e quando a insistência é teimosia. 4. Não subestime as forças e os fatores que se opõem ao seu sonho. Esteja preparado para essas forças. Ora, o Martin Luther King disse o seguinte, que ninguém doa poder. O poder ele é conquistado pelo oprimido. Ele não é concedido pelo opressor. O faraó não vai olhar para aquela multidão de escravos, mão de obra barata, e dizer assim, olha pessoal, estou com dó de vocês, eu acho que vocês estão trabalhando muito, não é justo isso, eu vou dar liberdade para vocês. Não vai. Não vai dar essa liberdade. Ele vai dizer, não, e vai resistir o máximo que ele pode, ele está perdendo muito. Do outro lado da mesa do seu sonho, tem gente com o mesmo sonho. Isso faz lembrar na Copa de 1958, que o técnico do Brasil, acho que era o Vicente Fiola, ele fez uma preleção para a seleção brasileira, e ele falou para o Garrincha, ó, mané, você faz isso assim, 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 era o jogo contra a Rússia. Aí o mané ficou ouvindo, depois que o Fiola falou, o senhor já combinou isso com eles? Porque do outro lado tem um time. Não é só o que a gente quer. Tem o que os outros querem. Tem aqueles que perdem com a realização do nosso sonho. Tem aqueles que desejam a mesma coisa que a gente deseja. Tem os nossos adversários. Tem os nossos inimigos. Tem os nossos opositores. Tem aqueles que nos odeiam, estão interessados no nosso fracasso. Tem aqueles que nos sabotam. Tem aqueles falsos amigos. Tem os traidores no meio do caminho. Tem um monte de coisa que se opõe. Tem a realidade do mercado, tem o preço da passagem, tem o número de vagas na universidade, tem o parecer técnico do fiscal, ou seja, tem um monte de coisa no meio do caminho. Não subestime os fatores e as forças que se opõem à realização do seu sonho. Quando o Moisés volta para Deus e falou, Deus, o faraó não deixou não. Deus podia falar, e tu acha que ele ia deixar assim? Tu acha que ele não ia resistir? Ô Moisés, Esteja preparado para as forças que se opõem. Esteja preparada. Por isso é que tem que ter planejamento, por isso é que tem que ter uma avaliação das variáveis, por isso é que tem que se antecipar. O que é administrar e gerir? É antever dificuldades para prover soluções. Não é assim, vai lá Moisés e fala, aí eu levanto e vai lá e fala, não. Como é que eu vou falar? Que dia que eu vou? O que ele pode dizer? O que pode dar errado? Se isso aqui der errado, o que eu faço? Se aquilo ali der errado, o que eu faço? Se não tiver, Então, não subestime as forças e as realidades que se opõem e que obstaculam a realização do seu sonho. 5. Transforme as adversidades e as suas fraquezas em consciência da necessidade de Deus
e da necessidade de providências, em vez de transformar as adversidades e as fraquezas em desculpa para desistir, se omitir e abandonar o sonho. Quando a gente vai tomar decisões, pelo menos é um método simples que a maioria das pessoas usa, é pegar uma folha e falar os prós e os contra. Aí você vai dizer, eu quero isso. Bom, favorável para eu querer isso e chegar lá, tem isso. Agora, contra. Isso. Ah, não é para ir não. Não necessariamente. Lista de prós e contras não é para a gente tomar decisão baseado na lista. Lista de prós e contras é só para a gente enxergar o tamanho da confusão que a gente está se metendo. Lembra que eu contei de 94, quando nós mudamos? A gente tinha uma receita de 10 mil para pagar um aluguel de 11 mil. A lista de contras era maior. Racionalmente, acho que não dá. Eu sei, só que quando eu enxergo adversidades e quando eu enxergo as minhas fraquezas e debilidades, eu não uso isso como desculpa para deixar de fazer o que eu quero fazer, deixar de fazer o que eu acho que Deus quer que eu faça, deixar de perseguir aquilo que eu anseio. Quando eu enxergo as adversidades e as minhas debilidades, eu penso assim, eu vou precisar muito de Deus aqui nesse caminho, e eu vou precisar tomar providências. Eu tenho que saber. O que eu faço? Quando Deus fala para Moisés, vai lá e tira o povo, o Moisés fala, quando eu chegar lá e falar que uma planta pegando fogo no deserto mandou eu libertar esse povo a eles, eu vou acreditar. Você vai desculpar a divindade, mas eu vou chegar lá, o senhor quer que eu fale para o faraó que uma planta pegando fogo no deserto mandou eu libertar os escravos dele. O senhor está de brincadeira comigo. E Deus falou assim, já pensei nisso também, já providenciei, pode ir que eles vão acreditar. Aí o Moisés fala, tem outro problema, senhor, eu sou gago. Não sei falar. Aí Deus diz assim, eu pensei nisso também. Aliás, te conheço, né? Sei que você é gago. Sei que você é pesado de língua. Eu sei que você tem dificuldade de falar. Eu já pensei nisso. Mas eu posso te curar e posso botar um cara para falar no teu lugar. Eu já pensei nisso. Aí o Moisés diz assim, mas eu sou um fracassado. Eu matei um cara lá no Egito. Se eu voltar, os caras me matam. Estou sendo procurado. Já pensei nisso aí também, Moisés, fica tranquilo, já resolvi essa parada aí também. Isto é, as adversidades, as debilidades, não são necessariamente para a gente desistir. A consciência das adversidades e das debilidades traz para nós a realidade do quanto nós precisamos de Deus e traz para nós a revelação das providências que a gente tem que tomar. Então, transforme as suas adversidades e as suas debilidades e fraquezas em consciência da necessidade de Deus e não em desculpas para a sua omissão e o seu fracasso. 6. Prepare-se para a solidão, mas escolha a solitude. Qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é quando você fica sozinho e sozinha, contra a sua vontade, todo mundo te abandonou. E solitude é quando você voluntária e conscientemente se retira. Então, o meu conselho para você é: prepare-se para a solidão, porque a turma vai te abandonar. Mas escolha a solitude. Capítulo 6, versículo 9.
Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Olha que interessante, o Moisés chega lá e fala assim: pessoal, todo mundo escravo aí, ó, presta atenção, Deus vai tirar a gente daqui. Eu vou lá falar com o faraó agora, pode arrumar a mala que nós estamos saindo. Aí ele vai falar com o faraó diz que não, oprime mais ainda, mais trabalho, desce o chicote neles. Aí o Moisés volta e fala: ó, você que deu errado, mas falei com Deus, ele está no controle, falou que está sabendo o que está acontecendo, já sabe o que vai fazer, fica com a mala pronta aí, que nós vamos embora. Aí o povo todo olhou para o Moisés e falou: bah, você é um louco. Ó o nosso trabalho aqui, ó a nossa escravidão, você estragou a nossa vida, você piorou a gente. Todo mundo deixou Moisés sozinho. Entretanto, entre o capítulo 5, versículo 22, e o capítulo 12, versículo 31, Deus fala com Moisés mais de 20 vezes. E se você ler a sua Bíblia entre Êxodo 5, 22 e Êxodo 12, 31, você vai encontrar Moisés falando, buscando, perguntando, orando e clamando a Deus. Ele ficou na solidão porque o povo foi embora. Mas ele falou: solidão é uma coisa, retirada consciente e voluntária para buscar a Deus, clamar a Deus, orar, perguntar coisas, ouvir o que Ele está me dizendo, é diferente. Então prepare-se para a solidão. No dia da frustração não vai faltar gente dizendo para você: não te falei? Está vendo como você é teimoso? Está vendo como você é teimosa? Estava na cara. Ah, não ia dar certo. Estava na cara. Você é sempre assim. Você não escuta ninguém. Tem já o pessoal que já está torcendo para dar errado. Aí dá errado, aí é festa. Já está torcendo para dar errado. E dá errado, aí pode se preparar para o chumbo. E há um momento quando você vai ficar realmente você e o seu sonho. Seu marido não acredita, sua mulher não acredita, seu pai não acredita, sua mãe não acredita, ninguém acredita. Não tem problema. No dia da frustração, é assim mesmo. Aí você faz o quê? Retire-se estrategicamente e fala: Deus, eu tenho umas perguntas para fazer para o Senhor. Deus, eu tenho um clamor para colocar diante do Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me dê os próximos passos. Eu preciso adquirir perspectiva. O que a oração faz com a gente? A oração e a busca de Deus nos devolve ao lugar da serenidade, da paz. Nos devolve ao lugar da lucidez. Nos revela a situação para a gente adquirir perspectiva, enxergar o que antes não enxergava. A oração é esse lugar em que Deus renova o nosso ânimo. A oração é esse lugar onde Deus segreda para nós a sua vontade, onde Ele nos consola. É o lugar onde Ele fala também. Então prepare-se para a solidão, mas retire-se estrategicamente. E lembre-se que mesmo na hora da sua solidão, existe o Arão. É impressionante isso, como Deus coloca do nosso lado pessoas que não nos abandonam nem no dia da frustração, nem no dia do fracasso do sonho. A gente precisa discernir quem são essas pessoas. Quem são as pessoas que Deus colocou ao nosso lado desde o primeiro momento do sonho?
estiveram presentes com a gente. Veja que interessante, né? O povo não assistiu nenhuma conversa entre Moisés e o faraó. O Arão assistiu todas. Estava presente em todas. Estava lá, no processo, no caminho. No dia do fracasso, no dia da frustração, selecione as pessoas certas para você ouvir. A multidão foi embora, é solidão. Mas escolha a solitude, dizendo, eu quero ouvir a Deus, quero ouvir o meu coração, quero ser razoável, eu quero olhar de novo o meu planejamento, a minha lista, eu quero ver a legitimidade disso tudo que está acontecendo e eu quero ouvir a Arão. Arão, como está aí? Estamos sendo teimosos ou estamos sendo perseverantes? Não, Moisés, vamos. Deus está falando, Deus está com a gente, Deus prometeu. Prepare-se para a solidão, escolha a solitude. 7 e último. Confie na promessa incondicional. Há uma coisa que você precisa confiar. Se o seu sonho é legítimo, se ele não é legítimo. Se você está com a razão ou se você não está com a razão. Se você tem a informação certa ou não tem a informação certa. Se você tomou a decisão certa ou se você tomou a decisão errada. Se você está sendo teimoso ou se está sendo perseverante. Se você está do lado dos bandidos ou se você está do lado dos mocinhos. Tem uma coisa que independe de qualquer coisa. Se você tem fé ou não tem fé. Se você está com esperança ou sem esperança. Se você está com força para reagir ou sem força para reagir. Se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Se a multidão foi ou a multidão ficou. Se o faraó é que está certo. Se o juiz é gente boa, se o juiz é comprado ou é vendido, se o juiz é nosso ou se o juiz é deles. Independe, tem uma coisa que é uma verdade absoluta e incontestável, que nós que somos filhos de Deus precisamos confiar. E eu posso dar o meu testemunho de quantas vezes eu me ajoelhei em lágrimas e falei, Deus, eu não sei mais nada, não confio em mais nada e mais ninguém, nem em mim, nem no que eu vi, nem no que eu sonhei, nem no que eu pensei, nem no que eu acreditei, não no que eu achava, nada. Eu não sei mais quem é meu conselheiro, quem não é. Eu não sei mais se o que me disseram foi bom ou se foi ruim. Eu não sei mais se o que aconteceu foi bom ou se foi ruim. Eu não sei mais se foi o diabo que atrapalhou, se foi o Senhor que destruiu, se o castelo caiu porque é culpa minha. Eu não sei mais nada, não sei nada, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei, é que o Senhor me prometeu e é por isso que eu estou de joelhos aqui. Uma coisa eu sei que o Senhor está comigo. Talvez a expressão mais importante que o Moisés deveria ter sublinhado na conversa dele com Deus, tivesse sido Êxodo 3, 12. Deus afirmou a Moisés, eu estarei com você. Eu estarei com você. Sua casa caiu. Seu casamento acabou. O diagnóstico foi o pior possível. O seu filho está longe. O seu trabalho é péssimo. Você cometeu erros no passado. Você mesmo destruiu o seu castelo. Interessa. O que interessa? E se você esquecer os outros 6, esquece. Fique só com esse. Confie na promessa incondicional. E a promessa incondicional é Deus dizendo para nós, eu estarei com você. E se não der certo, eu estarei com você. E se der certo, eu estarei com você. E se o exame der negativo, eu estarei com você. E se o exame der positivo, eu estarei com você. E se eu conseguir a vaga, eu estarei com você. E se eu não conseguir a vaga, eu estarei com você. E se eu for demitido, eu estarei com você. E se eu for promovido, eu estarei com você. E se ela dizer sim, eu estarei com você. E se ela disser não, eu estarei com você.
E se o bebê nascer, eu estarei com você. E se a gente perder o bebê, eu estarei com você. Eu estarei com você. E se eles meterem 7, eu estarei com você. Eu estarei com você. Essa é a nossa promessa incondicional. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Eu estarei com você. Apesar de tudo e de todos. Se o seu castelo está em pé ou se o seu castelo caiu, tem uma coisa que você não pode esquecer jamais. Deus está com você. Porque se o seu castelo está em pé, mas Deus não está com você, de nada vale o castelo. Agora, se o seu castelo caiu e Deus está com você, a gente faz outro castelo. A gente começa de novo. A gente substitui o sonho. A gente recebe forças onde a gente já não imaginava que teria condição de receber forças. Porque Deus está com a gente. Eu estarei com você. Por isso eu queria convidar você a colocar diante de Deus o seu coração, os seus sonhos, as suas expectativas de futuro, os seus castelos desmoronados. Essa é a hora de você escolher no meio da multidão a solitude. E de falar assim: Deus, obrigado pela tua palavra dessa manhã. É hora de eu falar contigo, Senhor. Fala comigo. E as meninas vão nos abençoar de novo, falando para nós do doce nome, do nome bom, da nossa esperança de futuro. Porque onde está Jesus, há promessa de futuro e há esperança. Então hoje nós vamos terminar diferente a nossa celebração. Você em oração, as meninas falando para nós do doce nome e do nome bom e da fé. E você, ao final dessa canção, agradeça a Deus, diga obrigado, Senhor. E você se levanta, abraça todo mundo que você tiver que abraçar e vai embora. E quando você sair, leva com você o nome bom, porque Jesus está com você. Que Deus nos abençoe. Amém. No Egito, e tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, e por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos jebuseus, dos hebreus e dos jebuseus, dos ferezeus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, disse Deus a Moisés, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, Israel, neto de Abraão. Moisés recebe essa palavra de Deus. Chegou o tempo quando eu vou levar vocês para a terra que prometi aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Chegou a hora, agora é a hora da libertação, agora o sonho, a esperança de vocês vai se realizar. Então vá ao faraó e diga que chegou o momento quando eu vou tirar vocês daqui e colocar vocês na terra onde manam leite e mel. Moisés vai ao faraó. A resposta do faraó
é a pior possível. No capítulo 5, o faraó diz a Moisés: não conheço esse Deus que falou com você, e não conheço esse Deus que você diz que é o Deus do seu povo. Lembre-se que Faraó considerava-se uma divindade e que o Egito tinha todos os seus deuses. E Faraó, então, não acata a palavra de Moisés. E no versículo 6, além de não acatar a palavra de Moisés, Êxodo 5, versículo 6, nos informa que no mesmo dia o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. O que o faraó está dizendo é o seguinte: esse negócio de querer liberdade, querer prestar culto a um Deus aí que eu não sei quem é e desconheço, é porque esse pessoal está com a vida muito fácil. Está muita gente desocupada, eles estão com a cabeça vazia. Então vamos fazer o seguinte: multiplique a carga de trabalho, ocupa essa gente. Talvez daqui venha o ditado que diz que oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Então aqui o faraó está com essa ideia. Eles estão com a vida fácil e estão pensando aí na liberdade deles. Então vamos oprimir ainda mais. Em resposta a essa reação do faraó, Moisés voltou-se para o Senhor. E no capítulo 5, versículo 22, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Resumo: frustração absoluta. Eu tinha um sonho, o Senhor aparece dizendo que vai realizar o sonho, e quando eu vou ao faraó dizer que agora chegou a nossa hora, ele não apenas não ouve o seu recado, mas ele piora a nossa vida e o Senhor não fez nada. Quer dizer, a nossa situação hoje é pior do que de antes. Porque antes nós tínhamos um sonho, agora nós temos nada. Aliás, nós temos sofrimento. Nós estamos sendo maltratados. Nós estamos oprimidos ainda mais. Frustração. Frustração é o quê? É esse negócio que invade a gente quando a gente tem um sonho que não se realiza, quando o nosso castelo desmorona, quando um grande desejo de alguma coisa a se realizar para nós não se concretiza. Então a gente cai nisso que se chama frustração. Bom, o que a gente faz nessa hora aqui? O que a gente faz na hora da frustração? Eu imagino que todos nós aqui já tenhamos vivido, e provavelmente alguns de nós estejam vivendo o dia da frustração. O dia quando um castelo desmoronou. O que a gente faz? Sugestões a partir da leitura de Êxodo. Porque no capítulo 12, versículo 31, se diz que naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Só que entre Êxodo 3, de 7 a 10, e Êxodo 12, 31, Bom, nós estamos em Êxodo 3. E eu queria lhes falar nesta manhã sobre como lidar com as frustrações. Vou lhes dar 7 conselhos.
7 conselhos a respeito de como lidar com as frustrações. Estamos em Êxodo, capítulo 3. E se você já achou aí a sua Bíblia, se você já achou na sua Bíblia o livro do Êxodo, capítulo 3, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos orar a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Já temos recebido tanto das Tuas mãos e pedimos, dá-nos também a Tua palavra. Fala conosco, move o nosso coração na direção da Tua vontade. Leva-nos, Senhor, à Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. A título de contexto, lembre-se que no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama Abraão e diz que vai fazer dele, Abraão, uma grande nação. Esta grande nação vem a ser o povo hebreu, os judeus como nós os conhecemos. E este povo se multiplica no Egito, é escravizado no Egito, e a promessa de Deus de fazer da descendência de Abraão uma nação abençoada e dar a esta nação abençoada uma terra, está não apenas no coração daquele povo, mas está num lugar muito distante no coração daquele povo, porque aquele povo não apenas não está na sua terra, está no Egito, e não apenas não é um povo abençoado, mas é um povo escravizado, e a expectativa de ser uma nação abençoada por Deus está há 420 anos num vazio, porque eles estão há 420 anos escravizados no Egito. É nesse contexto que Deus fala com Moisés no deserto. E no capítulo 3 do livro do Êxodo, no versículo 7, disse o Senhor a Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo, mas você não pensa. Primeira coisa é pense. Volte a fita. Limpe as emoções, enxergue racionalmente. Considere a possibilidade do auto-engano. Esse é um livro que eu recomendo a todos os interessados em boa literatura e que gostam de ler. Auto-engano, de Eduardo Gianetti. Que, aliás, a Folha de São Paulo de hoje publica uma entrevista com o professor Eduardo Gianetti. O auto-engano é quando a gente deseja tanto que uma coisa aconteça, que a gente manipula todas as informações como se todas as informações nos fizessem acreditar que aquilo vai acontecer mesmo. Só que a maneira como nós manipulamos as informações, inclusive a maneira como nós selecionamos as informações, nós deixamos de prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo, nós vamos fazendo uma caminhada seletiva e vamos separando das informações aquilo que nos interessa. E que dizem, as informações que dizem para a gente: olha, você vai realmente conseguir realizar o seu sonho. Olha, isso é de Deus mesmo. E aí você só ouve o que você quer ouvir. Porque você está tão obcecado pelo seu sonho que você não presta atenção na realidade. E há coisas que são ditas para você e que você não prestou atenção. Há coisas que estavam bem na sua cara, mas você não enxergou. Você está auto-enganado, auto-enganada. Você quer tanto
tanto que uma coisa aconteça, que você se convence de que vai acontecer, apesar de estar claro que não vai acontecer. Veja aí Êxodo capítulo 3, versículo 19. Quando Moisés chega para Deus no capítulo 5 e diz assim, o faraó não aceitou e piorou a nossa vida. Deus deveria responder, ou deveria não, poderia responder a Moisés, falou, e qual a novidade? Eu falei para você que isso ia acontecer. Veja o capítulo 3, versículo 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E várias vezes, até chegar no capítulo 12, Deus diz a Moisés, eu endureci o coração do faraó. Ele não vai deixar você sair. Na verdade, o Moisés tinha que chegar para Deus e falar assim, Deus, aconteceu exatamente o que o Senhor falou que ia acontecer. Fui lá, falei para o faraó deixar a gente sair, e ele não deixou. E agora qual é o próximo passo? Mas não foi isso que o Moisés foi falar para Deus. Porque o Moisés não ouviu o 3,19. Ele só uma longa história. E é nessa longa história, entre Deus falar, Moisés, chegou o tempo de realizar o sonho, e o faraó realmente deixar o povo ir embora, há uma longa história. E é nessa longa história que a gente vai tentar entender como lidar com a frustração. 7 conselhos. Primeiro, seja razoável. Primeiro, no dia da frustração, seja razoável. O que é ser razoável? Pensar. Pense. Primeiro conselho que eu dou para você é, no dia da frustração, pense. É interessante que quando os nossos sonhos se realizam, a gente segue, celebrando e festejando. Mas quando os nossos sonhos não se realizam, a gente volta a fita, a gente rebobina. Vai lá atrás e vê o que aconteceu desde aquele momento em que eu tinha o sonho até chegar o momento da frustração. O que aconteceu no meio do caminho? Por que eu cheguei aqui e não cheguei na realização do meu sonho? Então pense, olhe para trás, volte ao início e pense. Olhe com os olhos da razão, seja razoável. Com isso, quero dizer, não reaja de maneira passional. Os psicólogos, os terapeutas dizem que nós reagimos à frustração pelo menos, ou basicamente, de 2 maneiras. Com agressão ou com regressão. A agressão é quando você tem um sonho, uma expectativa tão grande, e quando não se realiza, você é tomado por uma raiva e por uma fúria. Você fica com raiva que aquilo não deu certo. E por causa dessa raiva, você sai agredindo, você sai batendo em tudo que encontra pela frente. Você agride a si mesmo, você agride quem está no meio do caminho, você agride quem você pensa que atrapalhou a realização do seu sonho, você agride, inclusive, Deus, a fonte do seu sonho. Por exemplo, Moisés falou, o Senhor não cumpriu a sua palavra, o Senhor foi omisso, o Senhor nos enganou, o Senhor nos iludiu. É agressão. Mas tem também a regressão. E o que é a regressão? A regressão é a infantilização e a postura de vítima, em que você se percebe como um coitadinho e uma coitadinha. Olha, tenha pena de mim, o meu sonho não se realizou. E você reage emocionalmente, isto é, você não é razoável, você não pensa. Você só sente e age e fala a partir do que você sente.